Olá, sejam bem-vindos ao EmergenCast, o bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou Pedro Lima. E eu sou o Dr. Vitor Dalla. E hoje, meu irmão, nós vamos falar sobre uma disruptibilidade. Rapaz, eu não sei nem falar essa palavra. Meu irmão, hoje nossos insights são basicamente o seguinte. Será que você é médico como ofício, mas será que você sabe que isso não precisa ser um sacerdócio? Com certeza, empreendedorismo na medicina. Vamos falar dessa nova vertente aí com as temáticas atuais, polêmicas da área, contextualização histórica. E vamos por esse caminho, né? E Maluzinha vai conduzir a gente aí Hoje eu só nesse tô aqui episódio. pra poder aprender, quero absorver o máximo que vocês têm aí pra poder ensinar. Vai ser uma honra. E agora, se você já pagou seu imposto de renda, tá aliviado, já declarou, na verdade, né? Você agora tem o direito de continuar com qual empresa, Vitinho? DocStage. Porque aqui a DocStage não faz só imposto de renda. Isso aí. Compliance médico, planejamento financeiro, planejamento de carreira. Os caras fazem tudo pra você, pô. Mimadinho, deixa eu falar assim, ó. Trabalha e vem pra cá que eu tomo conta da sua vida. Rapaz, tem a parte até de... como é que fala? O que eu tô fazendo? Suporte jurídico, a parte jurídica da medicina, isso tem tudo, cara. Tem tudo completo. O serviço é completíssimo. DocStage, então, né? Um dos nossos parceiros. Precisou, cara, de um apoio jurídico, um apoio contábil. Cara, não tem como pensar outra coisa. DocStage, né? Aí se não deu tempo de pagar o imposto que você deu mole aí, procura os caras também. Não tem muita coisa o que fazer mais. Mas procura, né? Vai que você tem uma ajuda aí, que você tá no sal. O leão já te pegou. O leão já te pegou. Tem jeito. Agora, se você, cara, terminou de pagar, declarar por gente, tá feliz, mas tá chegando no fim do ano porque tem prova de residência, também temos a solução. A gente tem solução pra tudo aqui. cola com a EmergenCast que não tem erro. Não tem erro. Ali a gente tem a Medo aí de parceira aí que tá com a gente. Pô, melhor banco de questões. Cara, os caras são sensacionais. Material sensacional. Os caras estão sempre avaliando quais são os temas que mais caem, direcionado pra sua prova, direcionado pra instituição que você quer fazer. Pô, os caras vão te dar essa assessoria, cara. Cola com a Medo. A didática é muito bom. É muito Você vai passar. A didática é sensacional. Você vai passar. Você colocou a Medway, você vai passar. E aí a gente vem te ajudar porque a gente tem um descontinho, né? Exatamente. Tem o cupom EmergenCast, coloca lá, EmergenCast, que aí a Medway vai te dar esse desconto, essa moral diretamente da gente pra vocês aí, pra ter o melhor curso de residência do Brasil. Não é Sem isso? dúvida nenhuma. E tem aquele cara que não quer fazer residência, né? Ou ele pode, cara, ele tá no momento da fase da vida dele que ele quer deixar pro ano que vem. Exato, e não há demérito nisso, pô. Tem gente que cada um tem o seu tempo. O tempo é exclusivo de cada um. Exato. E aí ele quer trabalhar, como é que ele faz? Cara, quer trabalhar com segurança pra não ter, cara, perrengue em relação à dose, titulação, algum score que você ficou de vez esqueceu. Cara, tem que pegar CalcMed, né? Bota no seu celular agora aí, vai. CalcMed. A gente espera. Vai lá, vai. Tô olhando pra você, vai lá. Digita aí, CalcMed, vamos lá, vai. Pelo amor de Deus, vai pessoal. Lá. Dá plantão sem CalcMed, vai passar aperto, tá? Coloca lá, EmergenCast, tem desconto também, tem um cupom maneiro. E aí você não dá mole com o cupom e não dá mole com o seu paciente. Exatamente. Aí você também, imagina, tá num lugar que não tem internet, tá difícil pegar. O aplicativo tá lá, prescrição médica, antídoto, titulação, dose, diluição. Pô, o seu guia de bolso de tudo. De tudo, da medicina no seu bolso. É isso. Vitinho, CalcMed. Vamos entrar no nosso tema, cara? Que hoje o tema é disruptivo pra caramba, né, maluco? O tema de hoje, pessoal, é basicamente medicina. A cabeça já começou a explodir já no começo. Não tem como resumir, é muita coisa. Já começou a explodir medicina como ofício. Mas o médico, antes de médico, ele, depois de médico, né? Porque antes de médico ele é estudante. Exato. Depois de médico, ele é empreendedor. Microempreendedor individual. Ou então ele vai ganhar plantão e aí vai ganhar, vai ser um autônomo. Com certeza. Importante a gente falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala de medicina, ela vem de um contexto histórico de que a medicina sempre foi um sacerdócio, né? Então a função principal da medicina era sempre servir e durante muito tempo foi demonizado a questão do retorno financeiro para o médico. Poxa, a gente entende, a gente tá passando por uma transição que a gente entende que isso não é mais realidade. Então não tem problema o médico almejar ele ter ganhos financeiros, ter recursos provenientes do seu trabalho de qualidade que ele tá entregando diferencial, né, que ele tenha, né, o retorno sobre isso. E aí, durante muito tempo, isso foi um tabu, porque o médico não podia ganhar dinheiro, pô. O médico tá lá pra cuidar, o médico tá lá pra cuidar dos outros. Não é isso? Esse contexto histórico que vem da medicina. Isso é muito importante porque a gente pode observar que a gente aprendeu na residência, né? Porque a residência basicamente é o sacerdócio, né? Então a gente aprende que, cara, o cuidado vai em primeiro lugar. E tá certo isso.
Sim. Lá em primeiro lugar. Só que quantas vezes a gente não precisa... A gente tem... O médico com esse cuidado em primeiro lugar, ele fica com medo de cobrar. Sim. Porque ele acha que não pode, porque realmente, cara, pecado. Cara, e tá errado. Sabe por quê? Porque tem que lembrar que, assim, é importante, sim, cara, você ter uma noção em relação ao valor cobrado. Até porque, pô, você quer o máximo de transformação dos pacientes. Então, não quer dizer que você precisa fazer cobranças abusivas ou vender coisas, ou procedimentos, ou medicamentos que não fazem sentido. Exato. O que a gente tá falando aqui é entregar o melhor que você tem, dentro do melhor que você tem de evidência clínica e prática, né? O que a gente vai sempre criticar aqui é a questão do charlatanismo, da picaretagem, de vender ali tratamentos caríssimos que não têm evidência de literatura em troca desse retorno. Esse retorno financeiro a gente vai bater contra. Sim. Não é isso que a gente quer falar aqui. É entregar um serviço médico diferencial e de qualidade acima do que a gente entrega do mercado. É isso que a gente tá batendo aqui nesse momento. Não é picaretagem, não é esse negócio que a gente vê no Instagram aí não, né, Pedro? Sem dúvida. Agora, já que a gente entrou nesse assunto aí sobre o Instagram, um tema assim que inquieta muitos profissionais assim da área da saúde é ser médico e ser técnico. É suficiente hoje em dia? Só ter a competência técnica, né? Isso. Vai lá, Petrão. Bom, eu acho o seguinte, né, cara? A gente sabe que a competência técnica ela é fundamental. Né? Só que ter competência técnica nem sempre quer dizer que você vai conseguir passar para alguém que realmente você é competente ou não. Então, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, eu tenho uma frase clássica em relação a isso, porque a gente está num mundo hoje que é digital. A gente está num mundo hoje que não quer dizer, pelo amor de Deus, que você tem que fazer dancinha na parada. Não quer dizer isso. Mas é importante que você oriente pessoas. Que as pessoas veem a autoridade de você na rede social. Então, a frase clássica é, quem não tem Instagram na medicina hoje, tá morto. Em relação à programação de consultório, em relação a projeto de financeiro, de vida, tá muito complicado. Então a gente sabe que, assim, esse cara que depende do boca a boca, depende... Como é que, assim, hoje em dia a gente sabe que o outdoor de antigamente é o celular de hoje em dia. Então, você não tem que só ser bom. Você tem que parecer ser bom, né? Até porque, muito pelo contrário, o que a gente tem hoje em dia no mercado? Muitas vezes pessoas que parecem ser boas, não estou dizendo que elas não são, mas talvez fazendo terapias que são questionáveis. Perfeito, esse mundo digital aí que o Pedro falou é brilhante, né? O mundo hoje em dia é digital. Então nenhum serviço, nenhum profissional que acaba não estando nas mídias sociais, você não tem a projeção que você teria, porque realmente o que o Pedro falou, o outdoor mudou. A gente não tem mais a gente não consome tanta televisão assim, o anúncio não é tanto na TV. Antigamente a gente lembra? Antigamente tinha panfletagem de carro. Hoje em dia tem um pé do outro, mas olha o alcance que você entrega 50 panfletos no sinal. Pô, você faz um post aqui, você atingiu, sei lá, 10 mil pessoas em um post no seu celular, sentado na sua casa. Então, quer dizer, o alcance do digital é extremamente importante. Então, se posicionar nisso, né, é essencial para o médico atingir os resultados que ele quer. E uma coisa interessante da questão da técnica é assim, a questão de ser competente tecnicamente é o alicerce da construção do profissional. Então, isso que a gente entende, poxa, tem várias pessoas no nosso meio ali que estão saindo com uma técnica muito bom tecnicamente. Só que o cara não sabe se vender. E não é pecado a gente falar que um médico, Pedro adora falar desse assunto. E a gente não é pecado, não é nenhum pecado a gente falar que um médico precisa saber se vender. Porque competência técnica ali é o alicerce, não dá pra você ser um profissional de excelência se você não tiver esse alicerce. Então, o tijolinho lá da base é a competência técnica. Então, a sua formação, a sua residência, né, a sua evolução técnica é primordial, é o principal. Construir isso aqui. Daqui Aí você evolui. Aí eu começo a evoluir. E aí eu tenho que saber vender, né, Pedro? Como é que o médico sabe se vender? Cara, é ruim, é pecado tava com a isso? mãozinha aqui pra falar, Eu sei que você adora falar desse assunto, por isso que eu levantei a bola pra você cortar. Cara, a clássica é, nós estamos nos vendendo o tempo inteiro. Pra tudo. Com tudo. Como você olha pra alguém, como você sorri pra alguém, o seu sorriso vende, o que você veste vende, como você fala vende. Então estamos nos vendendo o tempo inteiro. Então não quer dizer que, não, como o médico não pode, ele não sabe vender. Se ele não sabe se vender, o que vai acontecer? E olha, eu tô falando, não é vender, virar comerciante. Passa o Pix aí, não é isso. Não 3 é por isso. 10, não é isso. Mas ele tem que saber oferecer um tratamento. Como é que ele não sabe oferecer o que ele mais sabe fazer? Não faz sentido?
Porque eu sei fazer muito bem. Mas se eu não sei oferecer o que eu quero fazer, então a transformação que eu quero gerar no meu paciente, eu não consigo fazer. Então, quantas vezes... E você fala assim, tá, mas vou vender e tal, etc. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vende muitas vezes sem vender. Como você se posiciona, como você fala com o seu paciente, como você orienta, ele está comprando já o seu projeto. Só falta você apresentar. Se não apresenta o seu projeto, você nem projeto tem. Então, isso é muito importante, porque você se posicionar em relação ao seu paciente como autoridade, como disciplina ali, para entregar a ele algo que faz sentido, é tudo que você... Não, aí é o jogo do ganha-ganha. Por quê? Porque você ganha com isso. É sem dúvida nenhuma. O salário, o trabalhador diz no seu salário, isso é bíblico, né? Agora, você entrega para o paciente a transformação necessária. E é um paciente que quantas vezes, quando você mostra para ele a linha de acompanhamento, é um paciente que, sem dúvida nenhuma, vai ter muito melhores resultados. Exatamente. Uma coisa interessante pra gente tocar no assunto é o seguinte, cara, existem basicamente, quando a gente estuda educação financeira, existem basicamente 3 formas da gente ganhar dinheiro. Uma que é a menos eficiente, tá? É vendendo o meu próprio tempo. Por que essa é a menos eficiente? Porque o tempo é um recurso limitado. Então eu só tenho aquele tempo para vender, acabou meu tempo, não tem mais o que vender. Vendendo o tempo de alguém, ou seja, eu tenho um empregado que ele produz uma coisa para mim e eu tenho rentabilidade em relação a isso. Ou fazendo dinheiro para trabalhar para mim, que seria uma empresa que ela tem a automatização dela e ela faz a renda. O médico, a gente está fadado a estar no modelo mais... do ponto de vista profissional, do médico em si, do ponto de vista mais ineficiente para ganho de renda, porque a gente tem que vender o nosso próprio tempo. Então, qual que é a situação dessa? O médico precisa se transformar em um produto mais rendável, que o ticket dele é mais alto. Porque como eu tô vendendo, eu não tenho como ter mais tempo. Eu não tenho como aumentar meu dia tem 24 horas para todo mundo. Eu não tenho como fazer o dia virar 36, eu não tenho como viver mais do que eu tenho. Eu tenho que dormir, eu tenho que fazer mais coisas. Eu não tenho como ter mais tempo. Então, como é que eu vou fazer? Oferecendo, aumentando a qualidade desse produto, ou seja, me colocando como um produto superior às outras pessoas. E aí eu posso me vender de uma forma mais efetiva. Então isso é se transformar num produto high ticket, um produto de qualidade, um produto diferencial. Perfeito. Então, o que vocês estão querendo dizer é assim, você ser excelente não garante que você vai ser lembrado, mas se você for excelente e você tiver um bom posicionamento... É isso, então. Cara, é isso aí, Malu, porque assim, ser excelente é uma coisa legal, né? Mas agora, você tem que mostrar que você também é. Então, se eu não vender a excelência que eu me apresento, sem dúvida nenhuma eu não vou conseguir gerar o valor que eu gostaria, né? Então, assim, a gente também quer ser remunerado por um baita de uma transformação que o nosso paciente tem. De forma correta. Então, isso é muito interessante, porque assim, até, cara, engraçado, tem um estudo, tem que até achar esse estudo aí, que avaliou isso. Porque o paciente, assim, o que entrega mais autoridade pro paciente? Em relação a blazer, jaleco, etc. E mostrou que, assim, em primeiro lugar, blazer. O paciente entende, por isso que o blazer é importante no consultório. Por quê? Porque o paciente vê mais autoridade no médico que tá de blazer. Em segundo lugar, jaleco. Aí em terceiro lugar, aí vem, né, roupa de cirúrgica, etc. Né? Então, assim, se tem estudos para isso, é para mostrar que, cara, quando você entrega algo de alto valor pro paciente, se você entrega de qualquer jeito, ele vai olhar e falar assim, não existe congruência no que esse cara fala. Porque se fosse alto valor, esse médico se daria o valor. Ele estaria muito bem vestido. Sim. Estaria, né, muito bem alinhado. Então, se entrega um alto valor, bermuda e chinelo, né, não vai me ter bermuda e chinelo, mas igual um recém-acordado aí, não faz sentido. Então, existe uma congruência. Então, isso é muito importante. A gente ter um alinhamento em relação ao que a gente vende com o paciente. Agora, é muito cuidado com essa palavra vende, né, Vitor? Porque parece que a gente está aqui mercantilizando a medicina e não é isso. Mas a gente precisa entregar algo de valor, mas que realmente faça muito sentido para nós também. Né? Porque senão a gente vai ficar vivendo do sacerdócio, que o sacerdócio existe. Sim, a gente vive pela medicina. Não é à toa que geralmente os pacientes estão no celular. Então, assim, não é fácil isso. Existe um custo pra gente. É o custo tempo pra gente. Exato. Então, tudo isso tem um valor agregado. O médico tem que saber oferecer isso. E outra coisa interessante, quando a gente fazendo essa coisa de venda também, é o seguinte: a gente não consegue vender e tocar o coração de alguém. Quando a gente vende, a gente tem que tratar, a gente tem que tocar a emoção. Né? O que marca alguém no que passa pela sua vida é gerar emoção. Se você não gera emoção, você não toca ninguém. Então essa questão da emoção, você não consegue tocar ninguém do ponto de vista emocional se você realmente não acreditar
no que você tá trazendo, no que você tá falando. Por exemplo, essa questão que o Pietro trouxe, da imagem dessa questão. Cara, o Pietro, né, atende muito paciente com performance, emagrecimento. Cara, o Pietro tá todo dia na academia. A gente também, eu também vivo essa vida. Tá todo dia na academia, ele tá todo dia fazendo a dieta, ele tá todo dia procurando o jeito de aumentar a mentalidade dele, a performance dele. E ele acredita nisso, e ele faz isso pra ele. Então, ele mesmo, no consultório dele, já é um modelo do que ele tá mostrando. Falou, cara, olha aqui, eu faço isso, eu amo isso aqui, eu sei que isso dá certo e eu tô aqui. Te mostrando e te vendendo que isso dá certo. Isso dá certo. Então eu mostro que eu acredito no que eu tô te falando, o que eu tô te falando é o caminho, e você toca emocionalmente o paciente, a pessoa que tá ali do seu lado, que tá com você, e ele acaba entendendo essa questão. Então essa questão de se vender, de acreditar no que você faz. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui polêmico. Poxa, você fica desconfortável se você vai num dentista e o dente dele tá podre, pô. Você fica desconfortável, desculpa, mas eu vou falar. Você vai num nutricionista e é um nutricionista com obesidade mórbida, pô. Você não se sente confortável. Ou você vai num pneumologista que trata DPOC e o cara fuma, pô. O cara tá com cheiro de cigarro na consulta. Cara, esse cara não gera autoridade. Você não tem como compartilhar do mesmo princípio desse cara. E outra coisa importante, né, Vitor? Assim, quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, cara, a gente tem metade dos médicos ou mais tem sobrepeso e obesidade. E assim, sinceramente, tem tratamento. Hoje tem tratamento pra isso. Então não tem mais desculpa. Existe, então, se você é médico e você é um promotor de saúde, isso aqui Perfeito. é taxativo. Se você é médico e promotor de saúde e você não tem você tem um relaxo com a sua saúde, presta bem atenção, você é um hipócrita. Perfeito. Isso é hipocrisia. Porque você não pode cuidar da saúde da pessoa, dizer que você pode cuidar da saúde do próximo, se você não cuida da sua. Você não tem autoridade pra isso. Então, isso é muito importante porque, cara, o que a gente aprende nesse processo é o seguinte: a primeira coisa que o paciente compra de você é a sua transformação. A segunda coisa que ele compra é você. Sim, ele compra você. Sabe por quê? Ele compra o que você entrega. Mas quando ele olha pra você, cara, ele entrega, mas cara é um cara que entrega pra si mesmo esse projeto. Sim. Então, a primeira coisa, a transformação. Mas se ele olha pra você e vê que você não é referência, ele não vai adiantar. Esse cara não vai conseguir nem manter o próprio processo de transformação dele. E sabe o que é melhor? Essa transformação não tem preço. Não tem preço. Se você transformou a vida de alguém, por mais que seu ticket ou a sua consulta ou a sua assistência seja de um valor elevado, cara, você transformou a vida dele de uma maneira que aquilo não tem preço, poxa. Você chegou um paciente no seu consultório que ele tava depressivo, ele tava desanimado, ele tava ruim no casamento, ele não conseguia andar subir 2 degraus de escada sem descansar, e você transformou esse cara. Agora ele tem mais tempo pra família dele, ele dá mais atenção à esposa dele, ele brinca com os filhos dele que ele não brincava, ele tem qualidade de vida, ele dorme melhor, ele acorda melhor, ele faz exercício físico, ele produz mais no trabalho, ele trabalha mais. Cara, isso tem preço? Você transformar a vida desse cara desse jeito, isso não tem preço, pô. Não tem preço. E não é todo mundo que sabe fazer isso. É isso que a gente vem nessa questão de transformar e tornar a sua prática excelente, de forma excelente. Cara, e assim, alta performance, ela necessita de uma mentalidade muito diferente. Então é o seguinte... Esse é um tema com a mentalidade vencedora de performance maravilhosa. Quem tem alta performance, você tem que trocar as mesas que você frequenta. Você tem que tirar distrações que você tem hoje. E você precisa entender que tudo aquilo que te atrapalha o processo freia seu processo. Então, meu irmão, aquilo que você tem em mente para fazer, não interessa o tempo que necessário. Vai ter que ser entregue. Então, cara, se eu botei pra academia de manhã cedo isso não tem negócio. Ah, eu tenho que fazer uma alimentação balanceada, tem que fazer, não tem negócio. Ah, pô, não quer dizer que no final de semana eu comer uma pizza, uma coisa assim. Mas durante a semana, e até, né, assim, uma refeiçãozinha livre não tem problema. Agora, a alta performance exige uma coisa que eu falo com os pacientes, que é o seguinte: quem faz o que gosta é criança. Quem faz o que é necessário é adulto. Então, se você fizesse, imagina, você pega uma criança, dá um brinquedo na mão dela, você tira e chora, entrega de novo, o brinquedo aí, quebra, faz o que gosta. Não tem uma criança. A partir do momento que você é médico de alta performance, é necessário que você faça o necessário. Isso é maravilhoso. Tem uma coisa interessante em relação a preço. Pega um iPhone, pega seu iPhone agora aí. Pega seu iPhone e tá na rua, roubaram o seu iPhone. O que você vai fazer? Você vai comprar um Samsung? Você vai comprar Samsung. E seu iPhone que era 7 mil, agora é 14 mil, você vai fazer o quê?
Comprar o Vai iPhone. comprar seu iPhone de novo. Por quê? Porque não tem preço. O que ele entrega pra você não tem preço. Então, a transformação que ele te entrega, a experiência que ele te entrega, não tem preço. Então, se você consegue entregar isso pro paciente, com certeza o faturamento aumenta. Amigo, essa questão que você falou da criança é muito... cara, isso é sensacional. Criança faz o que quer. Adulto faz o que ele tem que fazer. E isso é em tudo na vida, cara. Eu lembro que, na época, não lembro em que situação, mas eu tava conversando com alguém, aí eu tava falando essa questão. Eu vou na academia todo santo dia. Se eu puder ir 7 dias na semana, eu vou 7 dias na semana. Só quando não dá, que eu não vou, né? Que não tem como. Aí eu tava conversando com alguma coisa. Não, eu vou todo dia, não sei o que. Alguém... Foi até numa mesa de podcast, eu acho, cara. Num upgrade lá, podcast, tava falando de queimadura, não sei o quê. Aí a colega, eu falei, não, eu vou na academia, vou sair daqui. Já era 9h30 da noite, falei, vou sair daqui, vou pra treinar, não sei o que, não sei o que. Aí ela veio e falou assim, nossa, tá com tempo, hein? Eu falei, não. Eu falei, eu não... Ah, você tem tempo de ir na academia? Eu falei, sim. Não é que eu tenho tempo de ir pra academia, não. Eu faço tempo de ir pra academia. Eu produzo esse tempo. Enquanto você tá em casa, no sofá, ou perdendo um tempinho ali de alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, eu produzi esse tempo pra ir pra academia. Então aquela questão não é isso, vou estar... É prioridade, pô. Tem dia que, pô, quando você tá atachado no consultório lá que não dá tempo, o que você faz, Pedro? Você acorda 5 da manhã, pô. 5h30 você tá lá na academia. Eu, quando eu sei que meu dia é cheio, que não dá pra eu ir no horário que eu gosto, 5h30 eu tô lá na academia. 5 horas que a dor toca, eu vou lá correr. Eu sei que não deu tempo de estudar. Eu já vi você estudando, você faz isso também. 5h30 eu boto pra ler, vou estudar. De 5h30 a 7, antes do trabalho, pô. Eu tenho que estudar 1 hora por dia. Cheguei em casa, não estudei, tive com minha esposa, não estudei. Amanhã, 1 hora mais cedo, eu vou trabalhar, vai acordar, vai estudar. Não tem negócio. Pra quem quer resultado, não tem negócio. Então, o que pra você é inegociável, é inegociável. Eu tive um caso muito interessante, Vitor, que é o seguinte. Eu tava com uma paciente que ela foi em mim antes do carnaval. Aí, carnaval, passou o carnaval, passou uma semana e eu tô na sexta-feira atendendo e ela ia ligando. Eu falei, caraca, aconteceu alguma coisa, não é possível. Me ligando. Eu tava com consulta, não consegui falar. Quando terminou a consulta, eu liguei pra ela, e aconteceu alguma coisa importante, tal, de certo, Pietro. Terminou o carnaval e eu não consegui fazer nada que você me orientou. Nada, perdi tudo, não ia pra academia, tô desleixada, parará, padaná. Mas ela escolheu ela escolheu uma época ruim pra começar. Pra começar. Quando você já tá na pegada, beleza, você faz. Agora, pra começar nessa época é difícil. Rapaz, aí eu cheguei pra ela e falei, vem cá, você tem plano B? Qual que é o seu plano B em relação à sua saúde? Quer abandonar? Daqui 2 meses do casamento. Quer casar o quê? Vai ficar ruim, apertado no casamento, no vestido? Você quer, qual é o seu plano B? Ela não tem plano B. Então para com essa palhaçada. Acorda, você tem a faca e o queijo na mão. O que você precisa mais? Eu precisava te ligar. Amanhã eu vi essa lapada. E amanhã eu vou pra academia. E ela emagreceu 7 quilos e ficou linda e esbelta no vestido de casamento. Nossa. É isso. Sim. Então, assim... Tudo é difícil, né? Escolha o seu difícil. Tudo é difícil. O que é fácil nessa vida? Me fala. Nada. Estar acima do peso é difícil. Ficar em cima do sofá no ócio é difícil. Você não ter propósito na vida é difícil. Me fala, o que é fácil? Exatamente. Não tem facilidade. Então, o que o Vitor acabou de falar, escolha seu difícil. Não tem facilidade. Agora, no início, a gente estava falando sobre intencionalidade, né? Você comentou que agora você age por intencionalidade, mas assim, eu queria entender o que é agir com intencionalidade. O Vitor já explicou um pouquinho, mas agora explane mais sobre esse assunto. Quer começar? Cara, se intencionalidade... Vou contar um spoiler aqui, ó. O Pietro tem a palavra intencionalidade na proteção de tela do celular dele, que ele acabou de mostrar pra você ter uma ideia como é que ele é focado nessa questão e como é que a nossa mentalidade aqui no Magicast funciona. Cara, é o que o Vitor muito fala, bicho. Qual que é o bem mais precioso e mais barato que você tem, Malu? Tempo. Mais precioso, mais barato que você tem. Então, você vende ele pra quem você quiser. O que é ser intencional? É você não perder tempo com nada. O que é nada? Nada. Não tem como perder tempo com coisas que são... Tudo que te freia é tudo que perde tempo. Intencionalidade quanto mais intencional você for... Por exemplo, eu falo isso com meus alunos lá do UVV, que eu tô sem carro, eu tô estressando demais dirigindo, tô sem carro. Então eu vou de Uber pro hospital e volto de Uber pro hospital. Eu tenho o que fazer nesses 15 minutos. Eu tenho o que fazer, não volto nos outros 15 minutos. Eu tenho o que fazer. Não, esses 15 minutos é pra isso. Os outros 15 minutos no Uber são pra isso. Eu não perco tempo fazendo olhando, não perco tempo. Não existe perder tempo. Então é o seguinte, intencionalidade é viver intencionalmente todos os momentos da sua vida. Por quê? Porque um dia você vai falar assim, ou você perdeu tempo demais e sobreviveu, ou você
fez tudo o que tinha que fazer com o seu tempo e você viveu as melhores experiências da sua vida. Excelente. Perfeito, é excelente, brilhou. Excelente. Eu também, a minha intencionalidade, eu costumo ter sempre, a minha feedback é sempre, eu sempre tenho um livro na minha bolsa. Eu não ando em nenhum lugar que eu estou na minha vida sem um livro na minha bolsa. Então, em qualquer momento que eu tô, por exemplo, parado num consultório médico esperando a consulta, pode demorar meia hora, beleza. Aquele tempo não é desperdiçado pra mim. Eu tô estudando, eu tô aprendendo, eu tô evoluindo. Então, o meu jeito de... Tem gente que gosta de ler no celular, eu não gosto. Eu sou da velha guarda, eu gosto de livro. Gosto de livro de papel. Gosto de livro, gosto de sentir o cheiro do livro novo. Eu gosto. Então, eu tô sempre, em qualquer momento que eu tô parado, eu pego meu livro, tá tudo vai demorar meia hora. Tudo bem, eu tô estudando meia hora. Então, quer dizer, eu já bati meia hora essa questão da intencionalidade. E uma coisa que eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla, cara, o ambiente molda todo o seu comportamento. Vai ter situações na sua vida, por mais difícil que a gente vai falar que isso vai doer, você vai ter que abandonar pessoas. Porque elas não compartilham com o propósito que você quer chegar lá na frente. Por exemplo, você quer ser um profissional diferenciado no mercado, você quer ter 200 pós, você quer ser o cara sinistro, você sabe que pra isso você tem que se dedicar mais, você tem que estudar mais, tem que dormir melhor, você tem que acordar cedo, você não tem que ficar bebendo no final de semana, você tem que acordar cedo pra fazer as coisas, você tem que fazer o que você tem que fazer. E às vezes você tá dentro de um ciclo de ambiente que aquelas pessoas não te levam pra isso. É um amigo que vai te chamar pra beber todo dia, é um amigo que vai te chamar pra fazer não sei o que todo dia, é alguém que vai te levar pra um caminho que não faz parte com a sua identidade. E infelizmente, mas eu gosto muito dele. Cara, não tem o que fazer, pô. E isso não só em amizades. Você vai ter que largar pessoas. Não só de amizades, até às vezes de relacionamento. Você tá dentro de um relacionamento e a pessoa tá te puxando pra trás, cara, infelizmente, você vai ter que largar isso daí, porque isso não tá te deixando ir pra frente. Então, um ambiente caótico, um ambiente estressante, um ambiente que vai te puxar pra baixo, você tá ancorado, você não vai conseguir voar. Então, um ambiente molda. E é aquela questão, cara, se você tá numa mesa de 5 pessoas e você não é o cara mais inteligente da mesa, você não vai evoluir, pô, nessa conversa. Porque você é o mais inteligente já. Você não vai aprender com... Você vai aprender e tal, mas você não vai aprender com ninguém. Então, se infiltre em locais onde você é o cara mais inútil dali. Porque quando você tá moldado, você fala, caraca, esse cara é sensacional, que eu quero ser igual a esse cara. Meu Deus, esse cara é igual o Pietro. Pô, o Pietro acabou de ir num evento de mentoria, não foi? Em São Paulo? Que o cara tava do lado de mentes sensacionais. O cara chegou aqui, o menino tá explodindo de cabeça, que ele não consegue. Meu Deus, eu quero lá. Porque ele tá dentro de pessoas, ele se inseriu num ambiente de alta performance, tá todo mundo ali, que tipo, caraca, a cabeça explode. Então, quer dizer, molde seu ambiente, porque o ambiente molda seu comportamento. E a gente não dá atenção nessa questão de moldar nosso ambiente, né, cara? Cara, é impressionante o que você falou, Vitinho, que é o seguinte, cara, é o ecossistema, né? É o ecossistema que é onde você se insere. E o que, cara, chama muita atenção em relação a isso é o seguinte, quando você vai ver, todas as pessoas de high ticket, de alta performance, são iguaizinhos. Eles consomem livros, eles têm propósito de vida, muitos deles, cara, têm um propósito espiritual muito forte. Sim. Muitos deles são, cara, assim, que tem metas semanais. A meta semanal, se eu não bati a meta, o que eu fiz que eu não bati a meta? Existe uma reavaliação semanal da sua própria vida. Seja de livro, seja de academia, seja de tudo. Você tem meta semanal pra tudo. Mas pensa, vai virar o Cristiano Ronaldo, pô. Cara, é isso. Por que ele é tão gigante do jeito que ele é? Porque ele é um exemplo pra todo mundo. O cara é uma máquina. O cara é uma máquina. É um exemplo de high performance. Mentalidade, físico, tudo, de dedicação. É isso. Então é o seguinte, não tem isso. Se você quer, cara, se você quer viver o extraordinário, ter resultados extraordinários, você tem que fazer o extraordinário. Uma coisa que eu tive, cara, no início, né, até quando comecei a colocar cara no Instagram, eu falei, cara, botar cara no Instagram, eu sou totalmente desastre, eu falo todo troncho. Como é que eu vou botar cara no Instagram e criar um podcast? Eu comecei a meu pensamento naquele momento foi o seguinte, cara, é impossível? Não. Dá pra fazer isso, aprender? Dá. Vou aprender e vou começar a fazer. Então, tudo se for pensar desse jeito, cara, o maior exemplo que a gente tem, né, o nosso falecido Silvio Santos. Ele começou como ele era um camelô, cara. De camelô a bilionário. Por que como o Silvio Santos foi de camelô a bilionário e eu tô aqui remando, eu sou médico, tô remando. Por quê? Porque ele aprendeu uma coisa que você não aprendeu. Então, meu irmão, vai estudar. Outra coisa interessante, cara. Ninguém começa pronto. Você vai ficando pronto durante o caminho. Se você esperar estar pronto pra começar um projeto, pra começar um propósito,
Cara, você nunca estará pronto, porque a gente é ser humano, e o ser humano vive em evolução 100% do tempo. Eu, hoje, não sou o mesmo cara que eu vou ser daqui a 10 dias, porque eu já evoluí, já aprendi, eu já sou outra pessoa. Então a gente é dinâmico, a gente tá em evolução o tempo inteiro. Então não espere estar pronto pra começar um negócio, pô. A questão do Emerging Cast que o Pedro falou, cara, convido a quem tá aí hoje, tá assistindo a gente aqui. Não, hoje em dia a gente tem um estúdio bonitinho, editado, poxa, é outra coisa. Assiste o primeiro episódio do Emerging Cast, cara. O primeiro episódio do Emerging Cast, há 5 anos atrás, cara, foi eu e Pietro conversando numa mesa de jantar da casa do pai do Pietro, com um iPhone e um tripé filmando, com uma luzinha lá mais ou menos, e o outro iPhone gravando o áudio. E a gente começou ali, fizemos meia hora de bate-papo. O áudio do primeiro episódio tá no Spotify. Até hoje a gente não tirou pra gente mostrar como é que o processo acontece. O áudio é horrível, o áudio é chiado, o áudio é ruim pra caramba, as imagens são ruins. Mas e daí? Olha como é que a gente foi evoluindo e foi aprendendo a fazer um processo. Se a gente não começa, isso é muito interessante, porque muita gente, momento, cara, a gente espera o melhor dia, o momento perfeito. A gente espera, hoje, e cara, o ser humano, ele é excelente na desculpa. Excelente. Eu acho que a frase clássica é o seguinte, quem muito tem desculpa, pouco tem resultado. Perfeito. Quem tem muito, vive de desculpa, vive de justificativa, cara, você é uma pessoa que tudo você bota em paz. Se bota em paz, e outra coisa, a ambiência nisso aí é muito importante. Se você tá progredindo, você quer sucesso, você tá querendo progredir, e você tem um ambiente que só dá desculpa pra tudo, irmão, saia desse ambiente. Porque isso vai minar a sua cabeça. É impressionante o tanto que uma pessoa, né, você tem um ambiente que é muito justificativa, muito problema, reclamação. Se tem uma coisa que freia a sua vida, é reclamar. Tudo que acontece de ruim, existe um propósito que aconteceu de ruim. Você tem ou você tira uma boa lição daquilo, ou você aprende com o que o ruim que aconteceu e transforma aquele cenário. Por quê? Reclamar vai fazer com que você alimente aquele mal dentro da sua cabeça, dentro da sua alma, e você não consegue progredir. Então, reclamação é uma coisa que não cabe na alta performance. Outra coisa interessante é que você falou da justificativa. Eu acho muito interessante falar essa questão da justificativa também. Você falou da reclamação, eu vou falar da justificativa. Vários podcasts que eu escutei, os caras falam sobre assim, cara, não se justifique em nada que pode te tornar uma pessoa pior. Por exemplo, só compareça, faça o que tem que fazer e pronto. Não justifique nada. Por exemplo, por que você não foi? Porque o trânsito tava ruim. Cara, não justifique nada. Porque você justificando um fracasso de um processo, eu não consegui entregar isso porque não sei o que aconteceu isso. Ou eu não fiz isso por causa disso. Você justificando na sua cabeça um fracasso de um projeto, um fracasso de uma coisa que você se comprometeu, você dá a sinalização pro seu cérebro, tipo assim, beleza, eu podia ter fracassado, porque aconteceu isso. Então a justificativa traz a possibilidade de você fracassar. Por que você fracassou? Porque o seu cérebro justifica pra você. Não, porque hoje não deu pra fazer isso. Porque hoje porque tava muito não sei o quê. Porque tava muito não sei o que lá. Então você justificou pra você mesmo um fracasso. Então você aceitou o fracasso, pô. Se você justifica pra você mesmo o fracasso, você aceita ele. Você aceita como, beleza, o fracasso é uma possibilidade pra mim. Por que aconteceu o fracasso? Não foi culpa minha, não me autorresponsabilizei. Foi porque estava trânsito. Foi porque não sei o quê. Você não se autorresponsabiliza. Quer ver uma coisa de comportamento também, uma coisa interessante que eu sempre falo com os alunos, cara? Essa questão. Se você, sobre resultados, sobre você fazer o que você tem que fazer e tudo, cara, existe a média, existe o cara que é alta performance. Pra você ter um corpo mais forte do que a média, o que você tem que fazer? Você tem que treinar mais do que a média. Pra você ter mais conhecimento do que a média, você precisa estudar mais do que a média. Pra você ter um corpo melhor, mais bonito e tal, você precisa se alimentar melhor do que a média. Tudo que você quer atingir um resultado maior do que a média, você precisa se esforçar mais do que a média, mais do que os seus pares, mais do que a média. E sabe qual que é o mais lindo disso? É que de todas as coisas que eu falei aqui, que é você que tem que se esforçar mais que a média, existe uma variável comum só. Você. E sabe o que é melhor ainda? Essa variável, você, está totalmente sob o seu controle. Ponto final. Pra mim, essa parte mais forte. Quando eu vi alguém falando isso, eu falei, bicho, acabou. Minha mente falou, minha vida vai ser. É isso. Eu tenho que fazer mais do que a média. A variável tá sob meu controle. Eu dependo de mim. E sou eu, por eu. E acabou. Depois que eu coloquei essa mentalidade na minha cabeça, cara, eu vivo essa intensidade em tudo, cara. Eu acho muito legal essa questão do resultado. Isso faz muito sentido. Muito sentido. Porque, cara, eu pergunto para os pacientes, quanto você quer ganhar por mês? 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50, 100 mil. E o que você tá fazendo hoje pra ganhar o que você ganha? Então, assim,
Pô, sem dúvida nenhuma, é o que a gente começou do Imagine Cash. Então, sempre começa tentativa e erro. E no erro a gente aprende. Não tem nada mais interessante do que você se frustrar. Não existe nada mais que gera mais aprendizado do que errar. Então, toda vez que você erra, é o momento que você tem que agradecer. Putz, eu errei, eu falhei, vacilei nisso aqui. Não existe nada melhor do que isso que você aprende. Então, todo não que você recebe, você aprende uma musculatura em relação a acertar mais vezes. É isso. Então, uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que falar também é o seguinte, cara. É que o que você falou em relação à justificativa. Tem a frase, né? Quando você justifica, você torna seu erro justificável. Se é justificável, é justificável. Pode você, posso errar. Sim, Exato. Então, assim, sem dúvida, as pessoas vão errar, vão continuar errando. Mas se o seu alvo é o acerto, o erro cada vez fica muito menor. Não é? Quer ver essa mentalidade também do fracasso que o Pedro falou, maravilhoso. Tem muita gente que entende o fracasso, você vai fracassar na sua vida em várias coisas. Porque quem não fracassa não tá tentando fazer nada diferente. Se você tá tentando produzir alguma coisa, seguir um caminho, você vai fracassar várias vezes em vários caminhos diferentes. A única pessoa que não fracassa nenhuma vez na vida é a pessoa que não tá tentando fazer nada. Que tá ali na zona de conforto, paradinha lá. Essa pessoa não vai fracassar. Mas ela também não vai ter sucesso. Então você vai fracassar na sua vida. Uma passagem interessante, Thomas Edison, descobridor da lâmpada, né? Da luz. Ele parece que ele tem, eu li alguns relatos, não lembro exatamente o número, mas ele demorou, acho que ele fez mais de 1.500, mais de 1.600 projetos para conseguir fazer a lâmpada incandescente, né? E aí perguntaram para ele, Thomas Edison, você falhou 1.500 vezes? Ele falou assim, não, eu descobri 1.499 jeitos de não fazer uma lâmpada. Nossa. Eu tive sucesso em 1.499 jeitos de não fazer uma lâmpada. Em eu fiz a lâmpada. Mas eu aprendi como não fazer a lâmpada 1.499 vezes. Olha essa diferença de mentalidade totalmente. da questão do fracasso e dessa questão de resultado, cara. Muito Engraçado, massa. tem até até aquele cara que vendia água lá, que hoje é até do Market Santander. Ele fala o seguinte, que começou a calcular que cada 50 nãos que ele recebia, ele vende uma água. Ele falou, opa, então eu faço a cada 50 nãos, eu tenho que estar mais próximo do 5. Né? Então ele vendia um não, opa, já foi um, que bom. Isso. Foi outro não, opa, terceiro, então a água tá vindo. Entendeu? Ele ia contando os nãos até chegar ao sim dele. Olha a mentalidade do sucesso. Vendendo água. Não é que depois virou marketing e tal, cresceu pra caramba, etc. Então, assim, a gente tem que entender que os processos da nossa vida são necessários para um aprendizado e amadurecimento. Então, se a gente não entender isso aí, e ficar como um bebê chorão, você vai acabar aprendendo com o quê? Do seu próprio fracasso. Então você desiste. A gente vê isso, né? Pessoas que elas sempre desistem durante o processo. A desistência é daquela pessoa que não almeja o sonho. Ela fazia por qualquer outra coisa que não tivesse um propósito. Quando você tem um propósito muito definido, um sonho muito desenhado, e você tá em direção àquele sonho e te faz desistir, talvez você não queira muito aquele sonho daquela forma. Talvez você não queira tanto assim. Exatamente, cara. Por exemplo, às vezes os resultados, a maioria das vezes o resultado vai vir da sua constância. Mas esse aquele resultado, ponto de inflexão que vai te catapultar lá pra frente num resultado financeiro, ou seja lá o que for, ele às vezes não depende tanto de você, porque ele depende não só de você, ele depende da oportunidade, do timing correto, da situação econômica, por exemplo, daquele momento, depende de muitas variáveis. E, de novo, o que compete a você é a sua constância, pô. Então, se você tá trabalhando, tá se dedicando, tá fazendo aquela mesma coisa várias vezes, a chance do seu sucesso vai aumentando exponencialmente. Porque o resultado é aquela questão, o resultado depende não só do seu esforço, mas de outras situações. E o seu esforço diário aumenta a sua chance de sucesso. Então essa é a questão da constância que a gente fala aqui. Que papo brabo, né? A gente tá com papo, tá né, de mentalidade, mindset. Nossa, eu tô aqui aprendendo. mindset Que isso, explodindo, hein? Essa palavra mindset veio do coach, né, velho? A gente tem um pouco de Mas eu gosto, cara. Mas gosto realmente dessa palavra. a palavra mindset ela faz Eu muito gosto sentido. dessa palavra. Porque assim, tudo depende do seu mindset. A forma como você começa seu dia vai dizer como você termina o seu dia. Então, pô, se você começa o dia, você tem meta pra tudo, métrica pra tudo, e você tem estabelecer o horário pro seu dia acontecer, as coisas do seu dia acontecerem, cara, vai dar certo, não tem como dar errado. Por quê? Você trabalha naquelas metas, você melhora as metas, melhorando as metas tem mais resultado. Então, assim, a medicina de resultado depende de uma alta performance. Cara, e vou trazer uma coisa interessante dessa questão de sucesso, de começar o dia vencendo. Cara, o seu cérebro nosso cérebro, nossa força de vontade é basicamente um músculo. Quanto mais você exercita ele, mais forte ele fica. E aí, sobre essa questão de mentalidade e alta performance, cara, comece o seu dia com pequenas vitórias. Você vai moldando o seu comportamento a se acostumar a ser um vencedor. Por exemplo, se você botou na sua cabeça que você vai acordar 5 horas pra correr,
Cara, tocou o despertador, levanta e vai correr. Vai ser difícil, vai, mas levanta e vai correr, porque é a sua primeira vitória. E você pode, às vezes você coloca, e às vezes você traçar pequenos mini hábitos ou pequenas vitórias, você vai, a soma disso exponencialmente se torna um resultado muito grande. Por exemplo, às vezes você colocou, imagina, você tá lá, você é sedentário e tal, você botou na sua cabeça que amanhã você vai acordar 5 horas e vai correr 10 quilômetros. Você não vai conseguir correr 10 quilômetros. Cara, coloca na sua cabeça o seguinte, amanhã eu vou acordar 5 e vou fazer 10 polichinelo na minha sala. Beleza, você acordou 5, primeira vitória. Botei e fiz 10 polichinelo, segunda vitória do dia. Você já começa o seu dia, cara, vencedor. Já começa o seu dia vencedor. E aí você foi pro trabalho, você fez isso aqui, você fez um monte de coisa. Caraca, meu dia tá vencedor. Você vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. E aí, no outro dia, poxa, agora eu quero acordar 5 horas e eu quero botar o tênis e correr 20 minutos. Aí você correu o tênis, botou 20 minutos, já venceu mais uma vez. Aí você começa a fazer várias vitórias, e você acostuma o seu cérebro a ganhar. Depois você não começa a não pensar mais no fracasso. Então, coloque pequenas vitórias. Uma questão interessante, Paulo Musi, segue a gente. Eu vi num podcast, perguntaram pra ele assim, o que a musculação te deu do ponto de vista de resultado da sua vida? Ele falou assim, cara, a musculação em si não deu nada, mas eu entender que naquele momento de fragilidade, quando eu tava destruído, eu consegui fazer mais uma série, eu consegui levantar mais 3, eu consegui colocar mais peso, eu descobri isso e fortaleci a força que a minha mente tem de me jogar pra frente. Em que situações que eu tô destruído, que eu tô lá embaixo, eu consigo dar mais de mim. E eu trago isso pra minha vida. Então ele tá, o que a musculação te deu? Cara, ela não me deu nada, mas ela deu tudo. Ela deu essa mentalidade de tirar força de onde você não tem mais e jogar pra frente. Cara, isso é muito interessante que você falou das pequenas vitórias, que é o seguinte, o seu cérebro, ele faz de tudo pra te sabotar, pra acabar com você. E o que acontece? Se você acordou 5 horas da manhã e não foi caminhar, você disse pro seu cérebro que não é tão importante assim, é negociável. Se é negociável, o que acontece? Ele aprendeu, opa, não é tão importante. Qual que é a chance de você conseguir de manhã cedo de novo ter disposição pra ir pra caminhar ou treinar? Não vai. Não vai, porque você falou pra ele que acordou 5 da manhã e você não fez. Se você não fez, ele aprende naquele momento que não é tão importante assim pra você. Você justificou pra ele, pô. Ah, mas eu tava cansado hoje. Você justificou. Então, não dá pra fracassar. Colocou pra fazer, tem que fazer. Agora, tem uma questão também que eu também acho interessante, é porque tem aquelas pessoas que elas trabalham muito, né? Passa o dia inteiro dedicado à profissão, mas aí chega no final do dia, tá fadigado e não rendeu nada. Você vê que aquela pessoa não tem resultado. Isso é delicado, sabe? Porque, Malu, assim, cara, assim, ainda mais na vida do médico, né? Porque a gente tem realmente plantão de 24 horas, etc. Eu tenho um caso interessante, é o seguinte, eu atendo um grande cirurgião cardíaco, ele fica 12 horas operando todo dia. Pietro, minha paixão é operar. Quando eu tô operando, irmão, eu nem tô aqui. É transcendente. Eu fico 12 horas operando. E aí eu não consigo parar pra fazer as coisas. Eu quero ganhar massa muscular. Eu falei, nossa, me dá um desafio mais. Aí o que aconteceu? Eu falei, cara, na hora do almoço, cara, não consigo parar. Eu falei assim, você tem 2 minutos? Tem 2 minutos. E se você bate um whey protein com palatinose, faz sentido? Faz sentido. Palatinose é um carboidrato de ação longa. Cara, um whey com palatinose. É isso que dá pra fazer. Então, beleza, começa assim. É isso que ele conseguiu fazer. Tá ganhando massa muscular, tá feliz. Assim, fora outros processos, né? Então é o seguinte, a gente tem que lembrar também que, cara, quantas vezes a gente, como profissional de saúde, a gente quer entregar o perfeito pro paciente. Mas aqui, quem é perfeito aqui? Quem é que consegue fazer o extraordinário 100% o tempo inteiro? Peraí. Então, entrega o que cabe na vida dele, né? Devagarzinho, um hábito ou 2 que ele vai aprendendo, ele vai se transformando e cada vez mais ele começa, às vezes, caminhando 1 vez por semana. Caminha 3 vezes por semana, caminha 5 vezes por semana. Opa, agora faz sentido fazer academia. Entra na academia 1 vez por semana. Por quê? É muito mais importante um novo hábito. Então, não estamos falando para você virar high performance de um dia para o outro. Não, é necessário que a sua mente trabalhe em hábitos mais saudáveis, em hábitos mais realmente que fazem mais sentido. E você vê benefício nisso. Quando o benefício começa a chegar para você começa a entender que dá para ir melhor, dá para ir mais alto, dá para fazer mais, dá para caminhar a segunda milha. E aí você começa a ter resultados melhores. Exatamente, porque existe uma linha tênue, né, entre você trabalhar muito e aí você não ter resultado nenhum, e entre você trabalhar, mas você trabalhar, assim, focado nessa high performance, né, que vocês estão falando, que aí sim vai te gerar
resultado. Agora, uma coisa que eu também queria saber, existe toda essa questão, né, da missão da pessoa, da questão da prosperidade, e como que vai equilibrar essa missão, esse desejo do médico de servir com a necessidade real de você ter que sustentar uma carreira próspera? Pergunta complexa, hein? Se a gente soubesse essa resposta perfeitinha, tintim por tintim, a gente tava trilionário pra vender essa receita, né, Pedro? Cara, Malu, acho que tem que individualizar isso aí. Vai. O que acontece? Cara, cada um almeja coisas diferentes. Então, assim, o que você almeja? Não, eu acho que ganhar de forma razoável, manter uma vida mais tranquila, etc. As pessoas manejam de forma diferente. Cada um tem um sonho diferente e tem percepção de felicidade de forma. O que é felicidade pra você? É diferente do que é felicidade pra mim. Uhum. Que é diferente do que é felicidade pra Vitor. Então, cada um tem uma... O que nós queremos ser? Ser felizes. É ou não é? Só que a venda da felicidade pelos nossos pais, como se fosse assim, tô trabalhando, mas, pras férias eu ter felicidade. Não é isso. Uhum. Pelo contrário, você tem que ser feliz todo dia. Então, uma coisa que eu falo muito aos pacientes é o seguinte: ou você tem agenda, ou você é a agenda de alguém. Uhum. Então, assim, você tá na academia? Você tá na academia, é o seu momento. E é mais interessante, Malu, quando você começa a ter agenda, as pessoas começam a valorizar o tempo que você tem. Mas eles nunca vão valorizar o seu tempo, se você não valorizar o próprio tempo. Então, cara, eu tenho uma meta alcançável. Pode ser pequena, pode ser grande, pode ser alta, não interessa. A meta é alcançável, cara, eu trabalho para aquela meta. Mas eu também tenho, assim, não é a meta só de financeira. E o tempo com sua família? E o tempo com seu filho? E o tempo com você, com a sua espiritualidade? E o tempo com você mesmo? Uhum. Né? Então, assim, existem metas para tudo isso. Isso é uma vida equilibrada. Então, você consegue, mesmo na alta performance, mesmo trabalhando pra caramba, você tem que lembrar que, cara, não quer dizer que você trabalha demais. Se você tá trabalhando demais, você não tá usando muito o seu tempo. Uhum. Então, você tem que ter equilíbrio na sua vida para que as Sim. felicidades, as metas de todos esses tipos de planos do seu dia aconteçam. Cara, excepcional. Eu acho que Pedro foi brilhante aí. Essa questão de individualizar o seu propósito é muito importante. Por exemplo, cara, eu tenho um amigo que formou comigo há 12 anos, 11 anos atrás. Nem lembro quanto tempo eu formei, já tem mais ou menos isso, 11, 12 anos. Que ele fez? Cara, ele não almejava nada de caramba, eu não quero morar na cidade, eu quero nada. Bicho, ele foi pra um PSF, no meio da Bahia, longe pra caramba. Tá lá, vivendo com o pé no chão, pé na areia, tranquilo. E, cara, não tenho carro, não tenho nada, tô aqui, eu tô feliz, cara, não tenho estresse, tô aqui com a minha família, casei, tenho um filho, tô aqui, vivendo de PSF, acordando tranquilo, às vezes vou surfar antes do trabalho. E ele tá feliz com isso, ele não quer nada. Então, quer dizer, a questão de individualizar a questão é muito importante. Porque eu falo, se a gente tivesse essa receita de bolo, a gente seria trilionário vendendo isso. E então, essa questão da individualização é extremamente importante. Menina, eu ia falar outra coisa, me falhou aqui. Vai continuar que eu vou lembrar. É importante, cara, porque assim, essa percepção de felicidade, sabe, Malu? Então a gente tem que ter esse sentido de que, cada um almeja uma coisa diferente, sabe? Agora, bem sincero, não almeje pouco, depois reclama porque você não alcançou. Não alcançou. Então, assim, cara, você quer alto, então faça, né, por isso. Então, não almeje, vou fazer mais ou menos, resultados mais ou menos. O Vitor falou sobre isso. Exatamente. Lembrei o que eu ia falar agora. A questão que o Pedro falou da questão do seu tempo, de valorizar o seu tempo. Cara, uma máxima que eu acho muito interessante na minha vida é o seguinte: a gente não sabe falar não pras pessoas. E qual que é o que é mais interessante? Uma palavrinha tão pequena e tão que você acha tão sem significado que você não aprende a falar ela. Que aí uma coisa que eu entendi que eu deveria falar não pras pessoas é o seguinte: cara, cada sim que você fala para as outras pessoas é um não que você fala pra você. Tipo assim, faz esse meu plantão à noite? Faço. Você falou não pra você. Você falou não pra um tempo com a sua filha. Você falou não pra um tempo com a sua esposa. Você falou não com uma coisa que você queria estudar. Então você falou sim pra alguém e falou não pra você. Você valorizou mais o tempo da pessoa do que o seu. Então eu sempre falo, cara, aprenda a falar não. Porque cada não que você fala pra alguém é um sim pra você. Tipo, eu não quero fazer. Faz esse plantão pra mim, me ajuda. Cara, não posso fazer. Porque, cara, porque eu não posso. Às vezes você vai estar em casa, é o seu dia que você colocou pra ser descanso mesmo. Porque eu, por exemplo, já várias vezes, faz plantão pra mim? Não. Por quê? Porque eu quero treinar. É o meu tempo, cara. É o que eu quero fazer. É o meu momento. Eu não vou trocar um dia de treino porque eu vou fazer um plantão pra ajudar alguém.
Cara, eu me programei pra ter aquele dia de treino. Eu vou falar não pra mim? Pro meu treino que eu deixei aquele dia pra falar sim pra alguém? Então, quer dizer, a cada não que eu boto essa massa na minha vida, a gente precisa aprender a falar não. E não justificar o não, e não se ressentir por isso também. Porque, tipo assim, faz aqui pra mim. Não, por quê? Porque eu não quero, vou ficar puto com você. Cara, o problema é seu, bicho. Eu tô nem aí. Eu vou pra próxima, tô fazendo aqui, beleza. Fica puto comigo, eu tô aqui treinando, tô aqui lendo meu livro. Pode ficar puto aí, tranquilo, bicho. Eu tô aqui de boa. Então fale não se ressinta por isso, que você tá entendendo que no seu propósito você tá valorizando o seu tempo. Que foi só pra complementar o que o Pedro falou da valorização do próprio tempo, assim. Sim. E hoje o médico moderno, ele tem que ter muitas habilidades. Muitas habilidades. Então, já foi aquela época que, assim, era a facilidade de um médico, eu preciso de um médico. O cara batia na porta, tinha vários, né? Tinha um médico que era fácil acesso e, assim, ele tinha poucos médicos, etc. Então, assim, hoje a modernidade nos dá o quê? Cara, temos uma capacidade de gerar nossos pacientes, temos capacidade de colocar, né, assim, aumentar a nossa visibilidade, mas para isso, você tem que ralar. Não tem como alguém gravar um vídeo para você e colocar sua cara. Acho que a IA até consegue fazer isso aí, né? Hoje em dia a IA está assustadora hoje em dia. Mas assim, requer um trabalho a mais, requer um esforço a mais. Agora, depende do a mais que você quer também, é o que o Vitor falou. Então, sem dúvida nenhuma, o sucesso profissional ele é relativo, mas ele tem, sem dúvida, a gente consegue alcançar lugares mais altos se a gente conseguir entregar mais resultado. Perfeito. Bom, vamos falar um pouco sobre o branding do médico. Vitor, você acha que, por exemplo, tonalidade da voz, falar errado, escrever, nós, VC, você acha que isso atrapalha? Mas é claro que atrapalha. Brand, quando a gente fala do conceito de brand mais amplo, né, seria a marca do médico, ali a comunicação do médico, o brand em torno é o médico como uma empresa. Você é uma empresa. Como é que essa empresa se comunica, né, você se encarando como mesmo? Como é que você se comunica com o seu cliente? Como é que você apresenta o seu produto, que é você mesmo? Como é que você toca o seu cliente? Como é que você está no mesmo propósito? Como é que você resolve o problema dele? Todo produto que faz sucesso, do ponto de vista institucional e vendável, ele tem que resolver o problema de um problema de alguém. Como é que você resolve o problema do seu paciente? Como é que você se comunica? Então, essa questão do brand médico é essencial, pô. É aquele negócio que a gente tá falando aqui do nutricionista, do dentista, do pneumologista fumante. O brand hoje em dia, cara, é essencial. E até por isso a gente vê muita vertente comercial, até de pessoas do próprio médico criando o logo dele bonito, criando a marca dele, como é que ele tá. Então tem muitos profissionais que vão, inclusive, te auxiliar nesse processo. Mas o mais interessante hoje em dia, a gente tem tanta informação em tantos lugares diferentes. E o que te impede de acessar essa informação? Nada, é o seu tempo, é você sentar e estudar. Então, quer dizer, tem muitos profissionais ajudando, auxiliando, mas, poxa, a informação tá aí. Então, correr atrás, essa questão do brand. O Pedro adora falar disso também. Vai lá, Pedro, agora eu vou jogar a bola pra você. É importante, você acha? Cara, não imagina. Eu acho que, assim, o que é mais importante, né? A perfeição e a consistência. Então, assim, cara, você, né? Até porque assim, a perfeição, se a gente colocar por menores, ela não existe, né? Exato, né? Exato. Então, assim, a gente sabe que, cara, o que vai fazer com que você realmente aprenda e tenha musculatura em relação à evolução é o crescimento. Então, você, cada dia, você se manter constante. A constância não tem poder maior que a constância. A gente sabe disso. Né? Então, o treinamento, quanto mais você treina, mais você faz, mais você erra, mais você aprende, é a constância. Então, as pessoas pecam muito na constância. A gente vê, né, o que mais se vende, né, esses marqueteiros de Instagram, né, o quê? Cara, é você fazer o máximo possível de posts, por exemplo. Cara, a gente estava esse final de semana na imersão. Caio Carneiro falou isso. Cara, você quer se projetar no Instagram? 10 stories por dia ou no feed, um post, pronto. Caio Carneiro falou isso. 10 no feed. 10 stories no feed, todo dia. Vai. Duvido, não tem como. Ah, mas foi muito ruim, meu irmão. Posta muito ruim. Sabe por quê? Porque devagarzinho você vai aprendendo, vai melhorando e vai cada vez. Pega uma câmera boa, pelo amor de Deus, né? Pega um celular para uma câmerazinha mais razoável, pelo menos. Mas vai tentando e vai postando e vai perfeccionando, né? Vai olhando os seus pares, né? A referência é muito importante. Então, olha suas referências. Quem são seus referenciais? Pô, essa é uma coisa importante. Quem são seus referenciais? Isso é. Porque se você quer ir para um lugar, você tem que ter pelo menos 5 pessoas que são referenciais. Pessoas que são, assim, que você se espelha neles.
Aí são pessoas o quê? São pessoas de alta performance, são pessoas que se posicionam muito bem, pessoas que comunicam muito bem, são referências na área deles. Acabou. Então, se você é a média dos seus 5 amigos que você tem, se você tem referências de 5, você vai ser a média desses 5, pô. Espelha, pega pessoas. Pô, tem muitos posts no Instagram. Você pode pegar e falar assim, pega um post e fala assim, interessante isso aqui, eu vou fazer parecido. E começa a fazer, né? Agora aquele negócio, pô, não, tenho preguiça, etc. Tudo que você vai justificar. E tem dias, e o mais legal é o seguinte, né, Vitor? Por exemplo, pô, quem tá 100% bem todos os dias? Ninguém. Tá para nascer. Não tem como. Pô, a gente treina gripado. A gente treina, rapaz, teve um dia que foi até engraçado. Eu peguei uma conjuntivite, eu só não fui treinar, porque médico treinar conjuntivite é regaça. Bota um óculos Fiquei escuro. em casa mesmo, treinei óculos escuro. Cara, fiquei em casa com conjuntivite, mas quase fui treinar com conjuntivite. Por quê? Porque, pô, toda vez que você treina numa dificuldade, o que você tá dizendo pro seu cérebro? Irmão, resiliência. Treinei com dificuldade, eu entreguei o que eu tinha que entregar com dificuldade. A dopamina lá no tal, a dopamina tá aqui, ó. Puf. Por quê? Porque você entregou, não importa o que acontecesse, você entregar. Seu cérebro aprendeu isso, falou assim, rapaz, esse cara aqui, ele é imparável. Imparável. Imparável, porque mesmo pode acontecer o que for, esse cara tá sem as duas pernas tá andando. É impossível vencer quem não desiste, cara. Isso é uma máxima. É impossível vencer quem não desiste nunca. É impossível vencer essa pessoa. É isso. Se você tem um sucesso, você tem uma métrica de sucesso, um caminho de sucesso, e esse é seu plano A, até tem gente que fala assim, ah, não, mas o que é o plano B? Voltar pro plano A. Então, assim, não é plano A. É plano A, pô. Então não tem essa de você pegar... E quantas vezes a gente vê as pessoas querem o quê? Pra tudo. Pra emagrecimento, pra financeiro, atalho. Existe atalho, Vitor? Do mesmo jeito que o atalho traz fácil, ele te joga pra baixo fácil. Não existe atalho, cara. A construção, ela é igual o Pietro falou, ela é diária, ela é constante. Essa construção, ela vem de passo a passo, cara. Você não tem como de um dia pro outro você estourar e ficar, não sei, ganhei na Mega Sena, ou pô, viralizei um vídeo. Cara, mas isso são... Olha o tanto de brasileiro, o tanto de pessoas no mundo que acontece uma situação dessa. Não vai ser você, do ponto de vista estatístico, vai ter a sorte de acontecer um evento disruptivo desse, que você vai virar um influencer ganhando não sei quantos milhões, não sei o que, parar de trabalhar. Não é. A maioria das pessoas que atingem o sucesso atinge em relação à constância. Então não tem como pegar atalho, cara. É o dia após dia. Não é aplicando em bet, não é jogo do tigrinho, não é cassino, não é Las Vegas que vai te fazer catapultar lá pra frente, não. Isso é um atalho, cara. Isso você não construiu. Isso o Vitor falou em relação a viralizar. Viralizar é ruim. Não é bom. Sabe por que viralizar é ruim? Porque ele começa a entregar pessoas para um público nada a ver. Começa a viralizar e entrega para um público que não é o seu. Então, viralizar em si não é bom. Pode ser para quem tá vendendo, né? Assim, tá querendo aumentar com, enfim, conteúdo para vender, etc. Mas assim, para que você que como médico quer entregar para os seus pacientes, que é o seu ecossistema, viralizar não é uma coisa boa. Então, essa é uma coisa importante, cara. E mais interessante, Vitor. Isso é legal. E assim, Vitor, e comunicação, cara. Você acha que você saber se comunicar, saber assim, se projetar, cara, e saber falar muito bem assim, o que você se entrega, ou então até a linguagem, né, de ser coloquial ou ser um pouco mais cordial. O que você acha em relação a isso? Comunicação atrapalha muito? Cara, comunicação é essencial, né? Não só do ponto de vista do médico se vendendo, mas eu acho que do ponto de vista de seres humanos. Cara, nós somos animais sociais. O que faz a gente diferente dos primatas é o neocórtex, que é a coisa mais moderna que a gente tem no cérebro. E essa capacidade de se comunicar da linguagem vem do neocórtex. Então, o que faz a gente ser uma espécie superior do ponto de vista intelectual, que é o Homo sapiens, é essa comunicação que a gente tem, e isso vem da questão da linguagem. E a comunicação é uma coisa que durante muito tempo a gente não deu tanto ênfase assim. Só que hoje em dia vem num contexto muito interessante, que é o conceito que eu e o Pietro a gente fala sempre, que é a questão dos soft skills. O que é o soft skills? Habilidades leves ali, né? Soft skills são as habilidades que não estão no meu currículo. Por exemplo, uma hard skill eu sou formado em medicina, eu sou especialista nisso daqui, eu sou pós-graduado nisso. Isso é uma hard skill, tá no meu currículo. Agora, que eu sei me comunicar, eu sei que você bota no seu currículo, eu sei me comunicar bem? Não. Então essa é uma soft skill, que são as habilidades que você cria como persona, mas que não estão no seu currículo. E de várias habilidades soft skills que a gente tem no nosso dia a dia, a comunicação é uma das coisas que vem muito importante, porque o tempo inteiro eu lido com pessoas. Eu me comunico com pessoas o tempo inteiro na minha vida, seja relacionamento profissional, pessoal, qualquer coisa eu tô me comunicando. E uma coisa interessante quando a gente fala de comunicação,
eu adoro falar isso também, é que a nossa comunicação, ela pode ser verbal e não verbal. E a maioria da nossa comunicação é não verbal. E a gente não dá a devida atenção nisso. Mais de 50% da nossa comunicação é não verbal. Do jeito que a gente tá falando, a nossa emoção, neurônio espelho, tudo que eu tô me projetando pra pessoa, a linguagem é só uma parte disso. E qual que é uma coisa interessante também, que eu falo muito sobre isso. A questão da linguagem, quando eu crio um contexto, imagina, a gente tá conversando aqui. Cara, tem toda uma vivência na minha cabeça que vocês não estão dentro da minha cabeça. Eu tenho a vivência de como eu fui criado, dos meus valores, dos meus princípios, da minha família, dos problemas que eu enfrentei, dos problemas que eu tive na minha vida, das intercorrências que eu já tive, de todas as questões difíceis que eu enfrentei, dos lutos que eu já tive, tudo isso. E ninguém que tá se comunicando passou por isso igual a mim. Então, a minha projeção de mundo é diferente da sua, é diferente de tudo. Então, o meu contexto de racionalização para racionalizar o que tá acontecendo e o que eu quero me comunicar é diferente de todo mundo. E esse contexto, poxa, ele não tá sendo projetado pra ninguém. E aí eu pego, verbalizo. Aí eu criei uma frase, então alguém fala alguma coisa comigo. Aí eu coloquei como uma coisa que estão me atacando, entrei na defensiva, eu criei esse contexto, aí, poxa, a pessoa que me falou comigo dessa maneira, dessa vez, foi aquela situação que foi muito chato lá. Aí eu crio uma defensiva e coloco uma frase. Então eu não dei meu contexto, eu não fiz nada e a pessoa não tá dentro da minha cabeça. Então, quer dizer, a gente tem uma falha de comunicação muito importante. Então, tentar traduzir o contexto para a situação, se comunicar de uma forma efetiva é essencial para relacionamentos e principalmente para se vender. É isso, Pedro? Não tem como. Comunicar é essencial. Essencial. E uma coisa importante, a gente tem que falar o seguinte também, a gente tenta colocar muita emoção nas coisas. Emoção. E o resultado, ele é totalmente contrário à emoção. Então a gente, quanto mais racional você é com as suas metas, então assim, comunicação, por exemplo. Me comuniquei mal aqui. Cara, eu tive umas... Vamos lá. O que mais foi disruptivo na minha vida? Quando eu tava atendendo um cardiologista, e eu tava, no final do consultório, e tinha 2 pacientes que tinham um plano de saúde muito bom, que era um casal. Era um juiz, da eleitoral, etc. Eu falei, cara, vou fazer a melhor consulta da minha vida aqui, eu quero que esses pacientes sejam meus. Ticket, tal, etc. Bom, saúde bom. Pagando R$120 a consulta, saúde muito bom, vou atender da melhor forma possível aqui. Cabeça de uma criança imatura, né? Mas é o que eu tinha naquele momento. Comecei a atender o paciente, os dois, o casal, e deu 1 hora de consulta. Naquele momento de 1 hora de consulta, o juiz olhou pro relógio e falou assim, doutor, você não vai ganhar dinheiro assim não, hein? 1 hora de consulta aqui. Falou o que? Não entendi. Você não vai ganhar dinheiro assim não. Ah, tá. Você não vai ganhar dinheiro assim. Doutor, 1 hora de consulta, você não ganha dinheiro assim não, hein? Naquele momento, eu, assim, pra tentar me defender, eu falei, não, isso aqui é hobby, não trabalho com isso aqui. Isso aqui, assim, eu tô atendo mais por hobby mesmo. Eu tenho consultório, gestor e tal, etc. Aquilo foi uma pedrada pra mim. Uma pedrada. Mas o que aconteceu? Eu olhei pra mim. Eu falei, rapaziada, eu fiquei 1 hora aqui, atendendo 2 pacientes, e 1 hora eu não entreguei valor pra eles. Eles não sentiram que eu entreguei valor suficiente. Porque quando você entrega valor, o que acontece? A pessoa, quanto mais tempo de valor, melhor. É ou não é? Mas a troca foi tão ruim pra ele, que eu tava perdendo meu tempo e o dele também. Então o que acontece? Nesse momento eu falei, cara, não consigo entregar o valor suficiente. Eu preciso melhorar minha consulta. Olhei pra mim. Eu podia muito bem falar, vai se ferrar, meu irmão, qual é esse cara maluco? Me defender, etc. E não aprender com isso. Então, quanto as suas emoções, elas atrapalham o seu progresso. Então, se você pega a experiência ruim e gera em você um aprendizado, olha que interessante. Passei por um momento que eu poderia ter sido melhor. Então eu vou melhorar a minha forma de fazer isso aqui. Eu transformei a forma que eu poderia entregar a medicina. Então o que aconteceu? Eu aprendi com isso. Se eu fosse uma pessoa que tivesse me vitimizado, criado um escudo de defesa ali, e talvez tivesse até umas vezes arrogante, sei lá, até enfim, se justificado, imagina. É porque a última consulta tava cansado. Justificado. Eu poderia muito bem estar continuando atendendo e esperando uma outra chave acontecer. Então, o mais importante é isso. As suas emoções, sem dúvida nenhuma, são o que mais atrapalha no processo. A forma como você se frustra, a forma como você vê os seus problemas, a forma que você lida com os seus problemas e a forma que você gera em relação ao resultado. Porque é uma coisa que o cara... Rapaz, ter reunião com o Caio Carneiro é um negócio fora do planeta, irmão. Fora do planeta. Cara, é uma das mentalidades mais brilhantes do país, né? Ele falou assim, Vitinho, rapaz, uma coisa que eu tô tentando melhorar e minha esposa me ajudando. Eu não sei comemorar as coisas. Sabe por quê? Porque minha vida é bater meta.
Eu nunca estive fora. Os 3 melhores vão estar no palco para ganhar um prêmio. Eu era os 3. Eu sempre estive no palco. Eu sempre, não tem dessa de não ganhar. Só depende de mim, pô. Não tem por que não ganhar. Então ele sabe, rapaz, eu sou ruim de comemorar. Então, assim, por quê? Porque emoção, não tem emoção demais. Aí, assim, a esposa me ajudando nisso. Uma coisa que tem uns 3 anos que eu trabalho. Ele tem 5. É um cara mais velho, irmão. Ele tem uns 3 anos que eu tô começando a trabalhar isso na minha cabeça. Começar a comemorar um pouco mais. De ganhar um pouco mais de presente, agradecer o presente. Eu falava, beleza. Porque eu não comemorava. Porque pra mim era parte do meu processo, entendeu? Então a gente entender isso. Tudo que a gente é muito emotivo, a gente fica abraçando nossa emoção, fazendo carinho na gente. Tá errado. Existe um processo de crescimento. O processo de crescimento depende de meta. Meta é resultado, de vontade de resultado. E o resultado, cada vez mais, ele é alavancado. Então, bateu o resultado, bateu sua meta, bom, parabéns. Existe uma próxima meta. Cara, interessante, foi o seguinte, tava lá no Vendes, na reunião, aí ele falou o seguinte, irmão, o que eu não suporto é quando bato a meta de vendas um dia antes, 2 dias antes. Tá errado. Quem foi? Porque a meta foi baixa, então, né? Quem foi que projetou essa meta? Entendi. Essa meta aqui. Projetaram a meta errada. Fraca, uma meta baixa. Nossa. Que eu poderia ter Geralmente, Gente. todo último dia do mês no Vente, ele fica até meia-noite pra bater a meta. Então, o que acontece? Só que a meta bateram foi- a meta 11 horas. Ele tem uma meta pronta pra meia-noite. Entendi. É porque se ele bateu a meta antes, quer dizer que a meta não era tão braba assim, Não né? era. Se ele bateu a meta 1 hora antes, pessoal, mais uma venda cada um, hein, vão. Ele bate outra meta pra meia-noite. Olha a Gente, mentalidade. isso Tá louco, Olha a irmão. mentalidade Nível máquina. do ser humano, irmão. Olha o nível do ser humano. Agora, o seguinte, eu quero viver alta performance, eu quero viver, irmão, o extraordinário. Tem um preço. Tem preço. Vai pagar? Vai se entregar? Vai botar a cara, a tapa? Aí, tá disposto a pagar o preço, tá disposto a ter o resultado que vai querer ter. É isso aí. Só vive o propósito quem suporta o processo e quem se entrega pelo processo, né? Essa questão do aprendizado, só pra pontuar uma questãozinha que você falou, da questão do aprendizado, cara, das suas emoções, você contou a história, o relato seu pessoal do consultório e tal. Cara, eu costumo falar com os alunos também, costumava falar a questão do aprendizado. Cara, o que eu falava com os alunos, um conselho que eu dava? Eu até já dei isso em outros podcasts. Cara, seja uma esponja. O que é ser uma esponja? Absorva tudo que você puder absorver de bom e de ruim do ambiente, do ponto de vista pra transformar aquilo em aprendizado. Por quê? Você aprende, tudo que tá à sua volta acontecendo, você pode tirar no aprendizado. Seja um problema, seja uma intercorrência, seja qualquer coisa, você consegue tirar aprendizado. Por exemplo, vinha muito aluno pra mim, nos 10º períodos. Cara, odiei rodar naquele ambulatório. O professor era um Zé Ruela, era escroto com as pessoas, tratava mal os pacientes, tratava mal as pessoas, odiei rodar com ele. Falei assim, então agradece pra ele. Porque ele te ensinou a ser o médico que você não quer ser. Então ele te ensinou. Você aprendeu uma coisa com ele. Você já viu que ele é um médico, que ele é uma pessoa ruim, que ele trata as pessoas mal. Então você tirou um aprendizado daqui com ele. Então agradeça ele que você tirou aprendizado. Você tirou aprendizado do médico que você não quer ser. Então você fala assim, isso eu não posso fazer porque eu não quero ser esse tipo de médico. Então ele te ensinou. Então a questão é tirar aprendizado de todo, absorver, criar aprendizado, que o Pedro falou, da frustração e tudo, pra criar aprendizado de tudo que tá à sua volta. Isso é importante. Mentalidade de alta performance também, né? Rapaz disruptivo, hein? Gente, Rapaz, isso é o que? Nossa sensacional. senhora, fritando aqui, né? A gente gosta de falar desse assunto, né, cara? Animal. Gente, a muito gente vive bom. isso, né, cara? A gente vive isso. É a nossa rotina. O que a gente pode falar é o seguinte: não tem nada errado o médico, o ser humano, ser técnico e ser próspero. Mas ele não pode ser próspero fazendo as coisas erradas. Sim. É isso. E aí, o seguinte, qual que é a linha ali? Porque existe a autopromoção e a arrogância, né? Então, assim, como não ultrapassar? Você vender o seu trabalho sem você ser uma pessoa arrogante, assim. Cara, Malu, isso é muito interessante, porque assim, a alta performance ela tem uma coisa que ela exige autoconfiança. Só que a autoconfiança não é coisa que coloca em você. A autoconfiança acontece das experiências que você teve. Então, assim, você tem que ter, existe uma congruência, tem que ter um alinhamento do que você viveu com sua autoconfiança. Se você é autoconfiante, você vai para uma reunião muito mais confiante. Não Você dá vai pra uma reunião. fabricar uma autoconfiança, não dá. Uhum. O que a gente pode observar é que algumas pessoas na história, Alexandre o Grande, várias pessoas tinham um ego muito inflamado. Tinha uma autoconfiança Napoleão exacerbada Bonaparte. demais, tá? E as pessoas fizeram história, não tem problema. Mas eles foram pontuais. Porque, assim, eles também tinham um trabalho muito bom, mas eram arrogantes, extremamente,
desconfortáveis em relação a isso. E o sucesso foi momentâneo, né? Porque se você for olhar Alexandre o Grande, os caras tudo morreram, né? Napoleão foi preso. Esses caras, o sucesso foi meio que momentâneo, né? Isso aí. Então é muito diferente você se posicionar com autoconfiança do que você ser alguém egocêntrico. Totalmente diferente. Existe essa tendência de você se autoanalisar. Vou me analisar. Cara, será que eu tô entregando o que realmente, cara, eu sei fazer? Será que eu tô entregando, cara, algo de valor que eu tenho de valor? Cara, ou então alguém me falou, tô entregando, eu nem sei, então não estudei isso, é um Ctrl-C, Ctrl-V, porque hoje em dia, infelizmente, né, tem várias pessoas que ensinam muita coisa para ganhar dinheiro, enfim, na medicina. Sim. Então, mas se aquilo tem valor realmente, e você tá entregando algo que você acredita de verdade, você viveu aquilo ali, aprendeu aquilo ali, e tem uma experiência com aquele projeto, isso chama autoconfiança. E aí sim você tem autoridade para vender, entendeu? E muito interessante, Vitor, quando as pessoas que são muito honestas e muito corretas em relação ao que fazem, geralmente elas têm muita autoridade na venda e conseguem fazer venda. Sim. Por quê? Porque eu tô te entregando de uma forma muito, muito natural pra mim. Porque eu acredito muito visceral, no que eu vendo. muito natural, exatamente, muito visceral. Se você não acredita no que você vende, você não vende. Você não acredita. É isso, e a questão da, né, só pra pontuar também, a questão da arrogância e ego, né? O que eu acho muito interessante é, Pedro falou da questão de você se construir como uma figura de autoridade, mas isso é você acreditando no que você faz, né? Fruto do seu propósito, seu trabalho, da sua dedicação, mas não se comparar. Por exemplo, eu acho que você sai da arrogância quando você quer se comparar com outras pessoas. Por exemplo, em nenhum momento que você está se posicionando no Instagram, ou você está se colocando como essa criação de valor que o Pedro falou, cara, isso, o que ele faz? Pra você criar valor para o seu paciente é para o seu paciente. Você não está querendo criar valor porque você quer ter a consulta mais cara do que o Zezinho, do que o Joãozinho. Ele não está preocupado com o Zezinho, ele não está preocupado com o Joãozinho, ele não está preocupado com o cara que está com ele. Ele está preocupado em trazer o melhor para o paciente dele. Ponto final. Então você não está se comparando com outras pessoas. Porque se você estiver comparando com outras pessoas, aí não tem jeito, o ego vem. Caraca, aquele cara, aí você fica sabendo, cara, aquele cara ganha 3 vezes mais do que eu, o que eu vou fazer? Vou aumentar a consulta. Você não aumentou o valor que você entregou, você aumentou o valor da consulta. Pra você, talvez, na conta bancária, legal, tô ganhando mais 3 vezes. Mas seu paciente ganhou? Seu paciente teve valor com esse aumento do ticket? Não teve. E isso, às vezes, você aumentou o valor da consulta por quê? Porque você teve ego de querer cobrar o que seu coleguinha cobrava. E às vezes seu coleguinha que cobra lá também nem entrega esse tanto de valor assim, mas por ego de outra pessoa que ele viu que tá ganhando o mesmo valor, ele aumentou a consulta dele e parou de entregar. Então eu começo a ter consultas, às vezes, por exemplo, um valor muito elevado do meu ticket e eu não entrego valor. Porque eu tô comparando o ego, porque eu quero ganhar a mesma coisa que o coleguinha lá que tá vendendo soroterapia. Então essa é a questão de não se comparar com você mesmo. Você ser melhor a cada dia e você entregar valor pro seu paciente, que é o principal, né, pessoa que tá cruzando o seu caminho. Não se comparar com outro coleguinha, quanto ele tá ganhando, se ele tá andando de Porsche, Ferrari. Cara, faz sentido. Quando você compara com alguém que faz o que você não faz, essa pessoa é incomparável. Se ela é incomparável pra você, é uma pessoa que não faz sentido você ficar olhando, não, tem, isso aqui tem não sei quem. Não interessa, não é comparável pra mim. Não é uma comparação, não é uma referência. Se não é referência, não faz sentido você ficar se alimentando de coisas negativas dessa forma. Perfeito. Entendeu? Pedrada. Pedrada, hein? Só pedrada. Pessoal, é o seguinte, um podcast bem diferente hoje, porque a gente acha que são assuntos necessários para ser falados. Porque o médico quer ver alta performance e muitas vezes ele faz isso vendendo o próprio tempo. Isso. E vende o tempo com a família, vende o tempo com os filhos, vende o tempo que ele poder estar até cuidando da própria saúde. Então a gente sabe que o tempo é sim a variável mais importante da sua vida. Ou você controla o seu tempo. E aí tem até uma coisa interessante, né? E quem realmente controla o tempo não tem tempo a perder tempo com quem tem tempo a perder tempo. Então, perder tempo é tudo que você não pode fazer porque você trabalha com horas. Então, aprenda a valorizar o seu tempo. E esse episódio é pra vida, tá? Eu acho que deve ter sido, a gente já fez muitos episódios interessantes, mas eu acho que esse deve ter sido o episódio que eu acho que... de todos que a gente gravou, escuta um só. Escuta esse aqui, cara. Quer uma coisa interessante? Ecossistema. Por que você acha que o Vitor é meu sócio? Por que ele grava comigo aqui? Porque a gente pensa igual. Porque a gente tem congruência na forma de pensar. Senão, não daria certo, né? Exato, é isso. Eu acho que essa é uma das conversas mais inteligentes que eu já sentei numa mesa e tive a oportunidade de presenciar. Que legal, a gente fica lisonjeado, né, Pedro? A gente fica lisonjeado. Eu já quero sair daqui, já quero pegar dica de livro, de tudo. Eu não vou dormir essa noite, eu acho. Dica de livro, que bom. Que o livro é 60 livros por dia. Né? Não. Esse ano eu já li 27 livros esse ano. Eu tô no segundo. Eu 27. É um hábito que eu tenho, que eu adoro. Sou viciado, eu gosto muito. Nossa. Rapaziada,
Muito obrigado quem ficou até aqui com a gente hoje. É um podcast um pouco diferente, espero que você reflita a respeito, tá? Então, continue acompanhando a gente nas redes sociais. Também falaremos sobre a emergência do resto do ano. Não é, Exatamente. A gente não fala é de só tudo mais aqui, a gente fala sete. de tudo. É isso aí. Então, Apple Spotify, Apple A Spotify. gente juntou tudo, Apple Podcast, Spotify, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Instagram. YouTube. Cola com a gente que é sucesso, Estamos né, em Malu? todos. E deixa o like também. Isso aí, compartilha Sempre bom. e vamos pra cima. Até a Muito próxima. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.